Santos do dia 17 de abril. Santo Aniceto, Santo Roberto de Turlande, Santo Roberto de Molesme e Santo Estevão Rading. Santo Aniceto, Papa. Santo Aniceto nasceu na Síria, foi o 11º Papa, 154 a 166, e enfrentou várias doutrinas heréticas. Foi ele que definiu a marcação da Páscoa como a Igreja utiliza hoje. O Papa Aniceto lutou para estabelecer a paz e o equilíbrio na Igreja. Destacou-se por suas habilidades diplomáticas diante das dificuldades. Santo Aniceto, rogai por nós. São Roberto de Turlande, São Roberto de Molesme e São Estevão Rading, abades. Estes 3 abades foram protagonistas de uma mesma história de renovação religiosa que teve como centro a França do século XI e que confirma a operação do Espírito Santo na Igreja. Em cada época, ele suscita pessoas que, com a volta às origens, procuram um contato mais vivo com a palavra de Deus e o serviço aos irmãos. São Roberto de Turlande nasceu na Alvérnia, de família senhoril, pelo ano de 1001. Ainda muito jovem, foi confiado aos cônegos de São Julião de Brioude e tornou-se padre e cônego. Embora já houvesse construído às próprias custas um hospital para os pobres e peregrinos, ele continuava a aspirar a um testemunho de vida mais explícito. Por isso se dispôs a entrar em Cluny, então em pleno vigor, mas os confrades e os protegidos opuseram-se. Decidiu então fazer uma peregrinação a Roma a fim de pedir luzes ao Senhor. Foi também a Monte Cassino e teve confirmação de sua vocação monástica. Voltando a Brioude, juntamente com os 2 leigos, retirou-se em 1043 para lugar solitário que depois receberia o nome de La Chaise, cadeira de Deus. Pobreza e inserção na igreja local deveriam ser as características do grupo de monges e de mosteiros que brotaram de São Roberto. Ele morreu entre a veneração geral a 17 de abril de 1067 e foi canonizado em 1070 por Alexandre II. São Roberto de Molesme e Santo Estevão Rading viram sua fama eclipsada por São Bernardo, mas não se pôde esquecer que foram eles os iniciadores de uma das ordens religiosas mais vivas na Igreja, a dos cistercienses. Roberto de Molesme nasceu em 1028, foi como um grão de trigo que tem de morrer para produzir fruto, e sua morte veio pelas mãos de seus próprios confrades. Fundada Molesme, viu-se cercado de numerosos irmãos que não alimentavam a sua mesma aspiração de renúncia às riquezas e ao prestígio. Tentou então dar vida a uma nova fundação. Isso ele fez em Cittàux, com a colaboração de Santo Estevão Rading, nascido na Inglaterra Meridional em 1060. Mas os confrades invejosos fizeram-no voltar a Molesme, sem, todavia, consentir que ele realizasse as reformas necessárias. Talvez tenha sido o seu sacrifício, semelhante ao de Abraão, que permitiu a Estevão Rading, primeiro, e sobretudo a São Bernardo, depois, encaminhar a consolidar
a experiência reformadora do convento de Cister, com a sua vida pobre e austera, numa rigorosa fidelidade à regra beneditina, da qual se retomava também o convite a manter-se com o trabalho das próprias mãos. São Roberto de Turlande, São Roberto de Molesme e São Estevão Radig, abades, rogai por nós. Amém.